Irmãos, podem assentar? Mateus 3. Convido os irmãos para a abertura a leitura de todo o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este capítulo todo, portanto, é base para a nossa reflexão nesta noite. Lembrando, estamos iniciando o mês de dezembro, mês de festividades natalinas, mês em que nós agradecemos a Deus pela dádiva, pelo dom da salvação que Jesus veio trazer. Vamos meditar a respeito do ministério de João Batista. O reino de Deus está próximo. Esse ministério é um ministério de muita importância e ocupa um lugar especial na história bíblica. Constitui-se um elo importante entre o Antigo e o Novo Testamento. Comecem a meditar, queridos irmãos, portanto, que a ação de João, ela tem um fator que une o que está antigo com o que é novo, que faz essa ponte, esta ligação, porque isto é importante para a história da igreja cristã, pois é o cumprimento de profecias a respeito daquele que viria
para preparar o caminho para Jesus. Nos tempos antigos, no Oriente, a chegada de um rei a uma determinada cidade ou região era precedida por um mensageiro. Ele percorria todos os caminhos, fáceis e difíceis, proclamando que o rei estava vindo. Esse mensageiro era o arauto, que anunciava uma ação guerreira ou a paz. Conforme se lê em Isaías 43, que nós já lemos hoje, ou em Malaquias 3:1, que não lemos, mas os irmãos poderão ver, João Batista veio para ser este arauto, cuja missão era proclamar a chegada do Rei dos Reis, conclamando todos ao arrependimento. João fazia isto para que eles pudessem receber aquele que viria para trazer paz aos homens. No Evangelho de Marcos, as únicas referências ao Antigo Testamento são as duas que foram citadas, Isaías 43 e Malaquias 3:1. O que, na verdade, confere, portanto, a João Batista. Lembramos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? Então, não deixemos de considerar esta importância, porque, de certa forma, ele foi uma base também para que os outros escrevessem, ainda que o Espírito Santo tenha a sua obra, tenha o seu trabalho aí na vida dos outros escritores, né? Não deixemos de atentar isso contudo. Então, esta posição confere a João Batista uma posição de destaque no processo de instauração do reino de Deus entre os homens. Ele exerceu o seu ministério no 15º ano do imperador Tibério César, por volta de 28 e 29 da era cristã. Podem conferir isso em Lucas 3:1. Para muitos, tanto no início da era cristã, quanto hoje, João é Elias reencarnado. Para muitos, aqueles que creem, portanto, nessa doutrina, João é, portanto, o Elias reencarnado, ou o redivivo, o Elias redivivo. Qual a diferença entre reencarnação e redivivo? A reencarnação leva o espírito daquele que é a encarnar em outra pessoa, né? Em outro homem, em outra personalidade, mas com aquele espírito pagando, portanto, as suas responsabilidades deixadas no passado. E o redivivo era o próprio que voltou. Não é a mesma coisa. Muitos eram aqueles que alimentavam a esperança da ressurreição literal de Elias. Porém, as profecias a respeito eram sobre alguém que viria para exercer o ministério nos mesmos moldes de Elias. Esta história de João traz para nós um ensino maravilhoso que nos liga, portanto, a todo o agir de Deus. Isso é muito importante, porque nós vamos ler na história bíblica através de música, através de prosa, através de versos, muita ação, tipificando, portanto, a vida em Cristo Jesus, tanto antes como depois. Então é importante que nós prestemos bem atenção nisso, porque às vezes a gente fica meio de lado, meio fora, meio distante do cenário bíblico. E nós não devemos nos esquecer que nós continuamos povo de Deus, que nós somos igreja, aquela que anuncia e que fala a respeito de Jesus. Então, para muitos, tanto no início da era cristã quanto hoje, João é Elias reencarnado. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Seu pai era sacerdote. O nascimento de João foi por meio de uma intervenção divina. Podem também ver Lucas 1, 5 a 25.
Ele era parente de Jesus, porque Isabel era parenta de Maria. Lucas 1,36. Sua vida foi muito austera. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Olha que vida diferente, né? Alimentação comum dos pobres no Oriente. Vestia-se de roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Isso tudo deve também, como eu disse, trazer para nós uma certa perspicácia, compreensão daquilo que isso representa. Às vezes a gente olha a figura de João lá e acha meio estranho, não tem nada a ver conosco, mas tem muito a ver, queridos irmãos. Sua autoridade e poder eram semelhantes aos de Elias, Mateus 11:14, Lucas 1:17. Era profeta e, conforme palavras de Jesus, o maior entre os nascidos de mulher. Eu gosto muito de citar esta expressão de Jesus, porque João, ele é diferente de todos os outros profetas. Se nós atentarmos para a ação, para o seu ministério, para a forma, vejam só o que nós estamos dizendo de João. Mas Jesus fala que entre os nascidos de mulher, ninguém se comparava a João. Então, eu gosto muito de citar esta expressão do Senhor Jesus. Podem ver isso em Mateus 11, versículo 9 e versículo 11. Foi extremamente humilde. Capítulo 1, versículo 7. Nós lemos aqui: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Importa que ele cresça, que eu diminua. João falava a respeito de Jesus. O ministério de João é muito importante para o ministério de Jesus, especialmente se observarmos uma contextualização de sua mensagem para os nossos dias. Primeira coisa, então, que nós devemos meditar sobre o ministério de João, tentando trazer para os nossos dias, que ele nos traz uma nova compreensão do Messias. Uma nova compreensão do Messias. Você tem dedicado a sua vida para levar as pessoas a compreenderem o que é o Messias? Quem é Jesus? Especialmente nestes dias, onde as pessoas se lembram do Natal com outras razões. Você tem dedicado momentos, tempo, para falar do que é o Messias? João foi escolhido para apresentar Cristo ao mundo, conforme o Evangelho de João 1, 6 e 7. No entanto, ele primeiramente apresentou aos religiosos dos seus dias. Quem eram eles? Os fariseus, os saduceus. Viram na leitura que fizemos? Eles se aproximaram para receberem o batismo e receberam, portanto, uma apresentação de João Batista a respeito de Jesus. Então, que eles possuíam, estes religiosos dos seus dias, tinham uma compreensão totalmente distorcida do Messias prometido no Antigo Testamento. Basta que nós lembremos o seguinte: os judeus esperavam alguém que pudesse livrá-los do poder romano. Esta é uma compreensão que os judeus tinham. Os saduceus, os fariseus, eles tinham esta ideia a respeito do Messias. E João trouxe para eles uma ideia diferente. Alguém cujo reino se estabeleceria na terra, restaurando a sua dignidade como nação e raça. Essa era a ideia dos judeus. Porém, João o apresentou como o Redentor, como aquele que pode transformar vidas, batizando-as com o Espírito Santo. Ele diz: eu batizo para arrependimento, virá, portanto, aquele que batiza com o Espírito Santo, o Redentor. É muito diferente essa perspectiva de vida para os homens que esperavam Jesus, muito diferente disto, né? João, portanto,
trouxe a estes uma nova compreensão. A sua pregação apontava para Jesus, revelando-o como Filho de Deus, o Salvador de todos aqueles que sinceramente se arrependem de seus pecados. Mais uma vez, nós ressaltamos aqui a importância de nós também sabermos relembrar dos nossos pecados. É muito importante. Para João, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após o batismo de Jesus, a autenticidade da mensagem de João Batista foi confirmada por Deus. Depois do batismo, o que se ouviu naquele dia? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quem falou isto? O Pai. Falou de quem? Do Filho, Jesus. Então estava totalmente relacionado o ministério de João com aquele personagem, aquele homem que estava ali e se ouviu naquela oportunidade esta voz dizer. Assim, a pregação de João era para apresentar Cristo verdadeiramente como Ele é. Não são poucos aqueles que possuem uma compreensão errada e distorcida da pessoa de Cristo. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? As respostas foram variadas. Para alguns, ele era o próprio João Batista, para outros, Elias, e outros diziam que ele era Jeremias ou algum dos profetas. Podem ver Mateus 16, 13 e 14. Estas respostas revelam a ignorância de muitos em relação à pessoa de Jesus. E vocês acham que hoje, depois de tanto tempo, 2000 anos, na era da comunicação, muita gente não é ignorante com relação a Jesus? Vocês acham que o nosso mundo hoje é melhor do que aquele tempo? Isso revela ignorância com relação a Jesus. Ignorância. Não sabem o que Ele é, não sabem o que veio fazer, não sabem quando veio e fazem a vida aquilo que nós vivemos. Mas João também traz uma nova compreensão da religião. O ministério de João Batista foi marcado por um forte apelo ao arrependimento. Essa era uma condição que se constituía numa evidência de preparação para a vinda de Jesus. Sem o arrependimento não é possível entrar no reino de Deus. Muitos hoje firmam-se em sua tradição religiosa, orgulhando-se de terem nascido em famílias cristãs, desprezando por completo a necessidade de uma fé pessoal em Cristo Jesus. Vejam o que esse texto de Mateus 3, 1 e 2 nos traz. Assim, o novo tempo que Jesus viria instaurar deveria ser recebido com demonstração de quebrantamento do coração, para que a comunhão com o Pai Celestial pudesse ser restabelecida. João Batista precedeu a Cristo, preparando o povo com uma mensagem desafiadora. A sensibilidade de coração seria um forte indício de que aquele povo estava se preparando para viver a vida no Espírito. Percebe-se que a mensagem profética de João era endereçada primeiramente aos judeus que orgulhosamente viviam sua religião legalista, firmando-se em sua tradição, dispensando a necessidade do arrependimento. Para os judeus, a vinda do Messias seria para restabelecer um reino político e racial. Desta maneira, a compreensão que tinham do reino de Deus era totalmente contrária àquela que João veio apresentar. Hoje nós brigamos aí por essa questão de inclusão, essa questão do racismo, e nos esquecemos que Jesus já veio fazer isso há tanto tempo. E não nos damos por conta, mais uma vez volto a repetir, que se nós ainda tropeçamos, se nós caímos, nós precisamos nos arrepender.
E nós precisamos ver aquilo que foi anunciado por João. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, dizia João. Esta mensagem profética é a mesma mensagem que cabe muito bem nos dias atuais. No entender de João, o reino de Deus trazido por Jesus era de justiça e paz. O estilo de vida do povo é o que expressaria o recebimento deste reino. Não é a tradição religiosa que revela a entrada de alguém no reino dos céus. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, porque eles achavam que estavam vivendo vida agradável a Deus. João Batista mostrou a eles a necessidade de um arrependimento sincero. Lucas 3, 8 e 9. Pelo arrependimento, as pessoas estariam preparadas para receber aquele que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos colocando aqui nenhum tipo de mérito no ser humano. É importante que nós atentemos para isso. O que é preciso é nós reconhecermos verdadeiramente que nós não somos merecedores e que nós precisamos de algo, que não vem de nós mesmos. É isso que João veio trazer para o seu povo naquela oportunidade. Todos os que se apresentavam para o batismo de João eram desafiados a reconhecer os seus pecados, confessá-los e dar provas do seu arrependimento. Portanto, a verdadeira religião é resultado de uma mudança interior. Ela acontece de dentro para fora. Mateus 3, 7 e 8. O batismo que João ministrava era um sinal de que aqueles que o recebiam haviam se arrependido de seus pecados e estavam aguardando o momento de receberem aquele que lhes daria o Espírito Santo. A partir daí, então, experimentavam uma nova compreensão, totalmente nova da religiosidade. E o último ponto que nós queremos partilhar com os irmãos é que esta mensagem de João nos traz uma nova compreensão da vida. E aqui eu peço permissão ao presbítero Narciso, porque nós passamos alguns momentos da tarde conversando sobre vida, né? Sobre a simplicidade da vida, como isso pega em nós. Vejam esta vida de João. Com certeza, o estilo de vida de João evidenciava um desapego total às coisas materiais. Comecemos por aí, comecem a perceber. Considerado por Jesus mais do que um profeta e o maior entre os nascidos de mulher, ele se julgava indigno de desatar as sandálias de Jesus. Quanta gente aí está dizendo que é profeta, né? Que é, enfim, quantas coisas. Essa atitude era um sinal de humildade. A compreensão que ele tinha da vida era de que estava na posição de servo e não de Senhor. Muitos perguntaram a ele se ele era o Cristo. Estes que perguntaram a ele, pasmem, eram os seus discípulos. Eram aqueles que estavam indo atrás dele, que ouviam a sua mensagem e começavam a perguntar: mas nós devemos deixá-lo? Nós devemos seguir a ele? Perguntavam seus discípulos a João. E a resposta dele era esta: eu não sou o Cristo. Ele não se preocupava com o poder, com a fama e outras coisas mais. Para ele, a vida representava muito mais. A sua pregação também apontava nessa direção. Ao desafiar o povo a uma mudança de comportamento, João estava apresentando também quais eram os verdadeiros valores da vida. Alguns merecem destaque. Vamos, então, pelo menos separar aqui 5 deles. Primeiro, vida simples. Ele viveu e ensinou aos seus ouvintes que deviam demonstrar vida de simplicidade. Não estamos aqui advogando a ideia de que nós devemos ir para o deserto, morar numa caverna, comer mel silvestre, vestir de peles. Não é isto que nós estamos falando. Mas a vida de João é um símbolo. Ele viveu na história, ele é um personagem histórico, mas é símbolo. Então nós não podemos descartar isto. Não podemos deixar de perceber que o símbolo tem uma responsabilidade muito grande quando nós o entendemos existir.
ele vai falar muito mais do que simplesmente aquilo que muitas vezes está se vendo. Evidentemente, não significa, portanto, que devemos literalmente viver nesse estilo de vida aí adotado por João. Mas sim, como se vê em Jesus, a simplicidade precisa ser compreendida como virtude cristã. Ponto 2, vida solidária. João ensinou aos seus ouvintes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem não tiver comida, também faça o mesmo. Lucas 3,11. Lucas 3,12 também nos fala da vida justa. Leiam, por favor, este versículo. Lucas 3,12. Alguém em alta voz. Algumas pessoas se aproximavam de João para serem batizados. Vejam quem eram estas pessoas. Olha o que ele dizia a eles. Chegaram também os publicanos para serem batizados, disseram: Mestre, que devemos fazer? E a resposta: não cobreis mais do que é estipulado. Quem eram estes publicanos? Cobradores de impostos. Vejam quem mais se aproximava de João. Vida de amor. Lucas 3,14, por favor, podem continuar a leitura. Então os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Isto, contente-se com o seu salário, né? Com soldos. Era isso que falou João para estas pessoas. Tenham contentamento. É isso que ele está dizendo para estas pessoas, né? E ainda Lucas 3,14, já foi lido? Já lemos, né? Lucas 13,14, contentem-se com o seu salário, e vamos ver que ainda ele ensinava uma vida de amor, dizendo aos soldados: não maltratem a ninguém. Então nós podemos observar que João, ele orientava um novo estilo de vida na sociedade. Uma vida mais atrelada, mais próxima daquilo que nós aprenderíamos em Cristo Jesus. Então, desta maneira, João é um precessor de Jesus Cristo. Desta maneira, ele anuncia Jesus Cristo. E esta é também uma missão que temos: anunciar a Jesus, de falar que ele vem, de falar que ele está, de falar que ele é, de falar como ele é, de falar como ele se importa, de falar como aconteceu na história a respeito dele. E nós precisamos viver uma vida que de alguma forma esteja adequada a esta mensagem. Assim, percebe-se que o ministério de João Batista, como precursor de Cristo, caracteriza-se pela apresentação de algo totalmente novo. As velhas e arcaicas estruturas religiosas, bem como a compreensão distorcida de um Messias que viria para instaurar um reino terreno, são desfeitas com a mensagem de João. Uma nova compreensão de vida estava surgindo, preparando o povo para um estilo de vida compatível com o reino dos céus. Curiosamente, parece até um paradoxo, mas esta é a realidade. Compatível com o reino dos céus. Que nós, nesse Natal, nesse mês que se comemora o Natal, tenhamos, portanto, um alvo de viver. É verdade, muitas vezes a gente olha para o personagem bíblico, para Jesus, para os profetas, e fica assim a se perguntar: o que é deste homem, destas pessoas, que eu posso mostrar ao mundo? João tem muita coisa para que nós possamos ver, aprender e viver. Que ele, portanto, seja também para nós um modelo de vida, um símbolo que represente para nós um alvo na nossa existência. Que Deus assim nos abençoe. Amém.